A presidente da República, Dilma Rousseff, ontem à noite, discursando no Congresso da CUT, em São Paulo, fez a seguinte pergunta: quem tem moral, reputação ilibada e biografia limpa o suficiente para atacar minha honra? Certamente, senhor presidente, muita gente da população brasileira, senador Capiberibe, gostaria de responder essa pergunta. Porque tem muita gente no Brasil, muita gente, a maioria dos brasileiros, tem reputação ilibada, tem moral, tem biografia limpa, para criticar, para cobrar um governo que não vem acontecendo. Agora, certamente, o pronunciamento da presidente da República, ontem, no Congresso da CUT, se dirigia, se referia, porque isso era notório, a Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, seu desafeto, e que vem ameaçando uma abertura de um processo de impeachment contra a presidente da República. Eduardo Cunha, que, como todo o Brasil sabe, também sofre grave censura de todos os brasileiros por tudo que se sabe e pelo que fez e pela falta de correção que deveria seguir. E não é por outra razão que dois partidos, o PSOL e a Rede, ingressaram no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados com um processo, a abertura de um processo por falta de decoro parlamentar contra o presidente da Câmara dos Deputados. Porque todos sabem bem das razões. O presidente da Câmara mentiu, e eu não gosto de usar essa palavra, acho ela muito severa, mas é uma verdade. O presidente da Câmara mentiu quando esteve na CPI da Petrobras e negou que tivesse contas em bancos suíços, fraudando a lei que lhe mandava registrar isso no Imposto de Renda do Brasil. Isso é uma falta grave a quem tem obrigação, como todos os brasileiros, mas que deve servir de exemplo no cumprimento das leis. E se os dois partidos ingressaram no Conselho de Ética, seguiram o caminho certo. É lá que o presidente da Câmara deve responder por suas faltas, e certamente isso vai acontecer. Sabe-se lá, no entanto, com que tempo, com que demora. Enquanto isto, Eduardo Cunha se defende, não no mérito das acusações que sofre, porque parece que essa situação é indefensável por tudo que se sabe. Mas Eduardo Cunha questiona o que ele vem chamando de vazamento seletivo por parte da Procuradoria-Geral da República. Só que, presidente Walter Pinheiro, só que a Procuradoria-Geral da República nega que tenha permitido vazamento sobre as informações e os documentos recebidos da Suíça a respeito de Eduardo Cunha. E aí, a perplexidade, a indagação, afinal de contas, quem é que permitiu vazar as informações que vieram da Suíça? E aí, nos permitamos a um raciocínio, presidente. Quando as informações judiciais vêm do exterior, elas entram no Brasil pelo Ministério da Justiça. Quem sabe lá, é uma dedução permissível, quem sabe lá o vazamento das informações sobre as contas de Eduardo Cunha na Suíça, quem sabe lá tem um vazado pelo Ministério da Justiça, é uma hipótese. Afinal, quem mais
quer punir Eduardo Cunha, que o próprio Executivo e o Ministério da Justiça é vinculado, naturalmente, ao Poder Executivo. Então, esta é uma hipótese, porque a Procuradoria-Geral da República tem dito que mantém em sigilo as informações que recebe, quando todo o Brasil cobra sobre outras personalidades ou outros personagens brasileiros que estariam envolvidos em contas ilegais na Suíça. E a gente espera isso há muito tempo e está na hora da Procuradoria-Geral da República, como Ministério Público, em matéria de ordem pública, em matéria de interesse nacional, a Procuradoria encerrar de uma vez por todas as tais de traduções dos documentos, que tanto tardam, e a Procuradoria revele para o Brasil quem mais tem contas irregulares na Suíça. Fala-se num número grande de brasileiros, inclusive de políticos bem conhecidos do país. Enquanto isso, o que acontece com esse país, presidente? O desemprego se dissemina de uma maneira devastadora. Já há quem fale em 2 milhões de perdas de postos de trabalho neste ano, com carteira assinada. Empresários não produzem. Ainda ontem, aqui nessa tribuna, o senador Blairo Maggi revelava, na relação que tem com os empresários, a situação de empresários que estão recorrendo à justiça para dizerem que não tem como pagar aos seus funcionários, porque não entra dinheiro. Daqui a pouco serão brasileiros que não vão conseguir pagar os seus impostos, porque lhe faltam recursos. Isto pode levar o país a uma decadência sem fim. O custo de vida é um fato. Os consumidores, cada vez que vão ao supermercado, encontram os produtos mais caros. A economia nacional está abaladíssima. A inflação sobe, o dólar também nas alturas. E a credibilidade da presidente da República, onde anda? A credibilidade da presidente está no chão. E o país indignado, assistindo a tudo e a todos sem ver soluções, enquanto a presidente Dilma briga com Eduardo Cunha nos bastidores. A presidente que procura salvar-se, fazendo barganhas partidárias, a troca de favores, vício tão comum na vida brasileira. E fala a presidente em ameaça de golpe. Ora, golpe é o que se desfere contra o Brasil como instituição atualmente. O Brasil estagnado, com mais um ano perdido, porque percebamos todos, presidente, o ano está terminando. E estivemos com um ano perdido até agora, de praticamente impossível reversão nos 2 meses e meio que faltam. A situação é calamitosa, é crítica, e o que mais se vê são acúmulos de déficits e proliferação de conflitos. Agora, o Supremo Tribunal Federal intervém nesta situação toda para barrar o rito que era pretendido pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Os ministros Theori e Rosa Weber acolheram pedidos de liminares, prevenindo tentativas de processo de impeachment na Câmara. Quer dizer, o debate que estava no terreno político agora está judicializado, em que os partidos que recorreram ao Supremo procuram evitar a abertura de processo de impeachment. Como os jornais descreveram, Eduardo Cunha pretendia rejeitar a recepção dos pedidos de impeachment e repassar para o plenário da Câmara a decisão. E aí, por maioria simples de votos, o processo poderia ser desencadeado.
Foi isso que o Supremo procurou evitar com as preliminares de ontem e que estão suscitando tantas discussões sob o ponto de vista doutrinário com relação à legislação. A presidente Dilma diz que não pedalou as contas. Ou, aliás, se fez isto foi para pagar programas sociais. Só que é bom levar em conta que, se a presidente precisou recorrer a pedaladas, é porque antes ela havia gasto as verbas para os compromissos. Comparece agora também a Ordem dos Advogados do Brasil, por seu Conselho Federal, anunciando a formação de uma comissão que vai estudar o cabimento ou não de impeachment por pedaladas fiscais. E um pouco mais, porque não foram apenas as pedaladas que pagaram os compromissos sociais. Houve 103 bilhões de reais esclarecidos pelo julgamento do Tribunal de Contas da União. Então, mais uma espera, mais uma perspectiva, agora por parte do Conselho Federal da OAB, que vai examinar se cabe ou não impeachment por irregularidades na prestação de contas. E, enquanto isso, repito, o ano vai se extinguindo, nada acontece de prosperidade, nem mesmo paz, porque a política está de tal modo convulsionada que isto leva a uma intranquilidade muito grande entre os brasileiros. O Brasil derrete em crises, em que a presidenta da República é a própria crise e o senhor Eduardo Cunha é a subcrise, entre outros. Quem sabe, para concluir, senhores senadores, recorremos nesta hora ao funcionamento das instituições em favor da ordem e do progresso do Brasil, porque não vem acontecendo nem ordem nem progresso. O que vem acontecendo é estagnação, sofrimento, incertezas e prejuízos. O Brasil está enredado em crises política, moral e econômica. Quem sabe o Congresso reage, fazendo valer o seu papel em defesa da dignidade dos brasileiros, da cidadania, da ordem e da prosperidade do país. Se for o caso, para o bem do Brasil, que a presidente desça a rampa, ou por impeachment ou por renúncia. Que o presidente da Câmara seja submetido ao julgamento do Conselho de Ética, como convém, porque a situação de paralisia do Brasil não pode continuar. E enquanto o Tribunal Superior Eleitoral, que não tem agilidade, que está submisso à burocracia processual, estuda um remoto processo de envolvimento com as propinas ainda da Petrobras. Enfim, senhor presidente, para concluir, se há uma certeza no Brasil atualmente, é a certeza das incertezas. Isto não é jogo de palavras. Não se sabe o que vai acontecer. Só não se vê perspectiva de nenhuma coisa boa por acontecer. E o ano está terminando. E o ano só teve prejuízos. E o Brasil acumula um PIB deficitário como há muito tempo. Sim, senador Cristóvão. Senador Lazier, nos últimos dias, essa casa aqui tem sido palco de um verdadeiro fla-flu entre os que querem a qualquer custo o impeachment da presidente Dilma e aqueles que a qualquer custo não aceitam discutir a ideia de impeachment. E o fato está aí.
E o perigo é que transformemos algo tão sério como a interrupção do mandato de um presidente em uma disputa entre situação e oposição, em vez de ser um tema capaz de ser analisado para saber se é o melhor ou não no interesse nacional. De fato, o senhor, eu e mais 4 colegas senadores fomos a presidente, 1 mês e meio atrás, mais ou menos, e levamos a ela a nossa preocupação, em que começávamos de uma maneira até dura, dizendo que tínhamos 3 possibilidades adiante, as 3 muito ruins para o Brasil. A continuação do governo dela sem crédito, como está aí, atabalhoado, o impeachment, que não é bom para o Brasil, interromper mandato, ou a cassação, que não é bom também. E que nós achávamos que o melhor era ela conseguir ser a Itamar dela própria, ela mudar o governo dela, criar, por exemplo, um ministério de credibilidade. E ela preferiu fazer barganha com os aliados da Câmara, inclusive do nosso partido, temos que reconhecer, encabulados até. Que ela viesse aqui fazer um discurso reconhecendo os erros, e ela prefere dizer que não cometeu nenhum erro. Que ela dissesse que precisa de debater com todos, inclusive. Eu gostaria de saber se, diante do discurso do senador Lazier, seria possível ter um pouquinho mais de tempo. Senão, eu prefiro até não aprofundar muito. Não, senador Gustavo, não se aborreça Porque está muito vazio aqui, não está? Aí eu não estou... É porque o tempo vai vencendo, eu já renovei 5 vezes o tempo dele, não nada... E nem foi nada contra a Vossa Excelência, não. Porque o tempo vai renovando, eu vou renovando. Até então, porque é automático. Não se aborreça comigo, não. Faço não. Não, eu sei. Lamentavelmente, nesse 1 mês e meio, mais ou menos, nós não vimos nenhum gesto desse tipo. E hoje a situação está caminhando para agravar-se. Nós estamos correndo o risco de sairmos de uma crise para uma decadência nacional. A crise é aquilo que a gente supera. A decadência é aquilo que leva décadas, às vezes séculos, para você voltar a ser o que era antes. Eu temo que a crise esteja caminhando para se transformar num processo de decadência do país. Decadência diante da nossa fragilidade comercial, da desarticulação dos nossos agentes econômicos que já não confiam em ninguém. E ontem o senador Blairo falou aqui algo que deveria assustar os brasileiros, o fato de que hoje já não se está cumprindo os compromissos, porque entra-se na justiça para não pagar as dívidas. Fiz referência aqui há pouco sobre o discurso do senador Blairo. E isso vira como ele usou a palavra, uma avalanche trágica para o país. Então, o seu discurso, a meu ver, tem a novidade de não entrar no fla-flu. Impeachment a qualquer custo ou não discutir ao menos impeachment, como se tudo estivesse bem. O senhor traz uma maneira diferente de raciocinar. O que é melhor para o Brasil hoje? É a continuação do governo Dilma, é a interrupção do governo Dilma para retomar a credibilidade. A interrupção traz o problema, sim, queiram ou não, da quebra da normalidade. Não quebra a legalidade, não. É falso. Não tem nada de golpe, mas quebra a normalidade. E isso não é bom. Agora, a continuação da anormalidade, que é o que a gente vive hoje, também não é bom para o Brasil. E nós não estamos sabendo sentar aqui para discutir o que é melhor para o interesse do país por causa desse fla-flu que está não apenas contaminando, mas amarrando o Brasil em um debate superficial, como se fosse torcidas de jogo de futebol, e não políticos querendo encontrar o melhor caminho para o Brasil. Parabéns pelo seu discurso. Fico orgulhoso de vê-lo fazendo um discurso desse tipo, com a firmeza e com a lucidez que o senhor trouxe. Muito obrigado, senador Cristóvão. E Vossa Excelência usa uma palavra que é a que nos assusta, o risco da decadência a que estamos sujeitos. Porque o desmoronamento ético,
econômico, político, vem sendo tão grande, tão acelerado, que daqui a pouco a recuperação será muito difícil, a não ser a longo prazo. E foi bom o senador Cristóvão ter relembrado que nós estivemos numa pequena comitiva, foi no iniciozinho de julho, senador. Estivemos no gabinete da Presidenta da República, com toda a boa vontade, cheio de esperanças, dando um crédito à presidente, levando um documento onde alinhávamos 5, 6 ou 7 propostas para que a presidente revertesse a crise que estávamos vivendo. Lá fomos o senador Cristóvão, senador Capiberibe, senador Randolph, senador Assir e eu. Nós éramos 5. A presidente nos recebeu, nós lemos o documento e ela disse que ia ver o que ia fazer. O tempo passou, a presidente anunciou uma tímida reforma ministerial e para pior, porque retirou da Secretaria, da Ministério da Educação, um homem competente, para colocar alguém que não funcionava bem na Casa Civil, e colocou no Ministério da Saúde, quando o maior problema brasileiro atualmente é o da saúde, uma figura que ninguém sabe da sua competência para um setor tão premente como é o da saúde. De modo que ficamos frustrados pela passagem do tempo e pelo atendimento aos nossos apelos e às nossas sugestões. Por isso, nós vamos perdendo a paciência, preocupados com essa derrocada que o país está vivendo e sem vermos providências e entendendo que é hora do Congresso Nacional. O Congresso Nacional está muito inerte, não age, se limita a um debate político-partidário, como ainda ontem aconteceu, mas não há providências concretas. Então, que as instituições sejam preservadas através dos recursos que a lei permite. Se já há elementos para discutir o impeachment, vamos discutir. Se a presidente tem consciência de tudo que está acontecendo, e deve ter consciência, em nome da ordem, do restabelecimento do Brasil ordeiro e próspero, que renuncie e que o Conselho de Ética acelere o processo com relação ao presidente da Câmara, que perdeu completamente as condições morais para presidir um poder da República, que é a Câmara dos Deputados. Porque o que não dá para continuar é este estado de coisas, essa indefinição, este redemoinho de confusões, negativismos e falta de soluções. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.